Hoje a matéria ela é um pouquinho chata, eu diria, porque ela envolve um pouco de responsabilidade em relação às empresas e aos processos, tanto administrativos como processos judiciais. Antes de iniciar a minha fala, eu queria trazer algo interessante, que é a questão da fala da nossa colega do Hell's Kitchen, né? Que o ambiente dentro de uma cozinha, né? Eu digo isso porque desde os primórdios a cozinha sempre foi uma panela de pressão, né? Em relação a tratativas, a competência, a qualidade, a velocidade. E isso tudo, num passado distante, era algo comum, né, na relação interpessoal e dentro de uma cozinha. Eu digo isso porque os processos trabalhistas hoje, na maioria deles, estão envolvendo o assédio moral. E meus clientes aqui sabem que recebemos processos aí de forma sequenciais que pedem o assédio moral pelo tratamento excessivo dentro da cozinha. Então parece que hoje todos são intocáveis, todos não aceitam uma cobrança, um próprio pedido tem que ser feito com cautela para aquilo não virar um assédio moral na relação de trabalho, né? Os suicídios aumentaram 32% em relação ao trabalho, e isso gerou um alerta nas normas de segurança de saúde do trabalho, inclusive agora a nova NR1, que ano que vem entra em vigor, que exige o psicólogo na empresa para tratar dessa questão psicológica e desses problemas, né? Tem um cliente nosso, que eu não vou citar nomes, que foi o terceiro suicídio em um ano, né? Na verdade, muitos não relacionados ao trabalho propriamente dito, mas tudo envolve um cuidado tanto na vida pessoal como dentro da empresa. Querendo ou não, a vida pessoal dele ele leva para dentro da empresa. Isso pode gerar um transtorno, frustrações. E se o ambiente de trabalho não for saudável, aí agrava a situação para essas medidas drásticas, né? Então, para concluir essa parte do assédio moral, é um pedido corriqueiro, é um pedido que existe de forma sequencial em praticamente todos os processos. Eu acho que meus clientes aqui receberam também uma newsletter, eu mandei no grupo da Abrazel, falando que o número de processos triplicou. Maior em todos os tempos a quantidade de novos processos trabalhistas envolvendo o nosso setor, que é o que eu atuo, né? Para vocês terem uma ideia, depois da reforma trabalhista em 2017, a nossa quantidade de audiências no escritório, tiro isso como padrão, porque nós atendemos quase 500 restaurantes, era uma média de 8 a 10 audiências por semana depois da reforma trabalhista. Depois de algum tempo, o STF tirou a verba de sucumbência, que é aquela que o empregado pagava quando ele perdia. Lembram disso? Então, a reforma trabalhista trouxe que, se o empregado pedisse além do que lhe era de direito, ele teria que pagar um percentual para o advogado da parte contrária. Como acontece no cível hoje, né? E isso o STF, há 3 anos, retirou essa situação da lei, suspendendo essa cobrança do empregado dos honorários de sucumbência quando ele perde a ação ou perde parte da ação. Com isso, as ações trabalhistas começaram a tomar volume novamente, e hoje as ações trabalhistas voltaram e multiplicaram e cresceram até antes mesmo da reforma trabalhista. Nossa média de audiências semanais é 25 a 29 audiências por semana do setor de bares e restaurantes. E isso que o meu escritório é de médio porte. Eu acho que de restaurantes é o maior do Brasil, mas com relação ao setor é um aumento que gera preocupação, né? Então, esses cuidados nós temos que ter na relação de trabalho. E mais um ponto antes de começar aqui, é que os funcionários, com essa parte da inteligência artificial, ficou algo muito chato. Então, tudo que você pede, qualquer direito violado, ele pesquisa na inteligência artificial, e ele chega até com fundamento legal, falando para você que isso está errado, né? A cópia do documento que ele assinou, ele quer ler antes, ele quer colocar a fala no computador, na inteligência artificial, para ver se ele está sendo violado, requerendo direitos. Então, hoje, o mundo é outro.
né? A relação interpessoal com o empregado hoje está cada dia mais delicada e toda hora é ameaça de processo, toda hora é situação de crise dentro do estabelecimento quando envolve direito do trabalho. Tá. Pessoal, o assunto hoje que eu trouxe em pauta é um assunto muito delicado e muito recente, que é a questão do DET e do DJE. Quem já ouviu falar isso? Eu acho que agora é a bola da vez aí para a Justiça do Trabalho, para outras esferas da Justiça. O que é o DET? Resumindo, de forma bem simples, é o antigo correio que tinha antigamente. Você recebia aquela cartinha quando você recebia um processo, né? Aquela cartinha que colocava na sua caixa de correio antigamente, antes dessa era digital, é hoje o chamado DET e o DJE, né? Então, o que acontece? Essas ferramentas agora são obrigatórias e automáticas. Você não recebe mais cartinha da Justiça do Trabalho e nem do Ministério do Trabalho. Agora é tudo via digital, é tudo e-mail, né? E o pior, muitas vezes você tem que acessar semanalmente essas caixas de correio que estão em nome da sua empresa para ver se tem alguma nova intimação, alguma citação de algum processo novo. Então, aquela cartinha que você recebia de um novo processo, hoje é via digital. Então, por isso que o e-mail cadastrado tem que estar atualizado, por isso que o controle disso hoje é muito mais severo. Se você não viu o e-mail, deixou passar, vai correr a revelia. Numa ação grande aí de 20, 30, 50, 100 mil, você vai correr a revelia. Então, hoje, pessoal, cuidado com esses correios eletrônicos, esses acessos a esses dois mecanismos judiciais de ciência, é muito sério. Então, ver com a contabilidade como proceder com esses controles, né? E talvez o escritório de advocacia que atende vocês, a gente criou até um produto novo no escritório para fazer esse controle, que é um processo administrativo, não é judicial propriamente dito, porque é antes do processo judicial. Então, nosso escritório montou um módulo, eu contratei uma pessoa de controladoria para as empresas pequenas e médio porte que não têm RH, ou não têm um controle severo nos e-mails. Eu contratei uma pessoa e criei um produto para cuidar dessas intimações para os clientes, para facilitar aí esse controle, porque é algo muito sério. Tá? Então, é um processo administrativo de controle de ciência de processos. O DET, que é o primeiro, é o domicílio eletrônico trabalhista. É uma comunicação eletrônica. O DET, ele só trata de questão de fiscalização trabalhista, processos administrativos. Então, uma multa, uma autuação, um pedido de documentos que faz o auditor fiscal. Então, o DET, ele só cuida processo administrativo do Ministério do Trabalho e auditor fiscal. Tá? Então, esse é o DET. Não tem nada a ver com o judicial. É um processo administrativo. Alguém aqui já foi autuado por algum auditor fiscal? Chegou no seu restaurante, entrevistou seus empregados, quem tinha registro, quem não tinha, eu quero cartão de ponto. E essa é a fiscalização trabalhista. Essas intimações são todas agora via DET. Não tem mais cartinha que vai no seu restaurante. Tá? Então, muito cuidado com isso. O cadastro, né, é feito ali pelo det.cit. Então, tem que ver se você já tem, se não o contador, se já não fez. É para atos administrativos, ações fiscais e intimações desses processos administrativos. Tá? Sistema de apresentação de documentos no decorrer da fiscalização, defesas, recursos, é tudo dentro do DET. Não tem mais nada agora de cartinha, de ter que ir lá, é tudo digital. E o DET é especificamente com relação a processos administrativos trabalhistas. Tá? O outro agora que é muito mais importante é o DJE, porque o DJE é o Diário Judicial Eletrônico. Aqui você vai receber intimação de processo trabalhista, civil, tributário, inscrição na dívida ativa, Justiça Federal, tudo que envolve justiça, não só trabalhista, você vai receber pelo DJE. Então, toda a comunicação é feita por ele agora. Tá? E como eu disse, chegou no e-mail, você não abriu no tempo, vai dar como intimado. Por isso que é muito importante
o controle de e-mail e quem vai acessar e cuidar do DJE, tá? As empresas de micro e pequeno porte utilizam uma forma automática, que é um tal de rede SIM. Aí tem que ver com a contabilidade. Parece que automaticamente esse rede SIM já te cadastra no DJE com os e-mails que existem lá, para você ter ciência dos processos. Então, pessoal, muito cuidado, porque depois de uma ação ocorreu a revelia, não tem muito o que a gente fazer para ajudar. Tá? Então, ainda mais com essa quantidade de processos novos, cada demissão é um risco de processo. Tem que tomar cuidado com essa questão do DJE e o cadastro que tem lá. Tá? As consequências do DET, que é aquele primeiro caso que eu falei para vocês de processos administrativos, né? Revelia não ter resposta da intimação, atuação com multa, porque você leva uma multa do Ministério do Trabalho por não ter o funcionário registrado, por exemplo. Né? Você pode recorrer e depois pagar com 50% de desconto a multa. Se você não responder o e-mail e não apresentar uma defesa, vai perder o desconto, tem que pagar a multa de forma integral. Isso no processo administrativo. A exclusão do Simples Nacional, né? Pela contabilidade, isso você fica lá com inscrição da dívida ativa e com problemas ali fiscais do Ministério do Trabalho, você não consegue renovar o Simples Nacional. E daí, muitas empresas aqui, o lucro, exatamente essa economia do Simples Nacional para o lucro presumido e lucro real. Né? E o controle diário, né? Que é como se fosse um correio, você tem que ver isso diariamente no sistema. Muitas vezes o e-mail também não chega, então é um controle que tem que ser severo. Ou pelo RH, ou pelo jurídico que tem esse produto, ou pela contabilidade que tem esse produto. As consequências do DJE, que é o judicial que eu falei para vocês. Também revelia, chega uma ação trabalhista, você não vê o e-mail, não abre o e-mail, você vai ser revel, vai ser condenado a tudo. E tem uma multa também de 5% do valor da causa se você não justificar o porquê não abriu. Então, além da revelia, você tem uma multa por não ter aberto o e-mail ou não ter verificado essa intimação. E olha que coincidência, né? Ontem eu recebi uma intimação da Justiça de Londrina, um cliente foi multado porque não abriu o DJE. Eu tentei justificar que ela não tinha acesso, que a empresa é pequena, que não sabia dessa questão tecnológica. A juíza, além de não aceitar, multou em 1% do valor da causa. Restaurante de Londrina. Ontem. Então, até copiei e colei o despacho. Porque é algo super novo. A primeira vez que uma empresa foi autuada por não abrir o diário da Justiça Eletrônico que vem aí com o nome da empresa e o e-mail. Então, por isso que eu falo, essa aqui é a tendência, tem que tomar cuidado para não ter prejuízo. Pessoal, banco de horas aqui também vou ser bem breve, tá? Todo mundo sabe o que é um banco de horas, né? O banco de horas horas extras entram de crédito para o banco de horas e quando o funcionário sai mais cedo ou entra mais tarde, débito no banco de horas. Simples, né? No nosso setor, em Curitiba, tem que ser via acordo coletivo de trabalho. Você não pode fazer um banco de horas direto com o seu empregado. Na nossa convenção, diz que tem que passar pelo sindicato. Pela CLT não precisaria, mas pelo nosso sindicato tem que fazer via acordo. Tá? Quem tem banco de horas, no canto do cartão de ponto aparecem os créditos e os débitos normalmente, diariamente. Então a pessoa saiu mais cedo, diminui. Ficou mais tarde, crédito de horas. No final do cartão de ponto vai ter lá seu crédito de banco de horas ou seu débito do banco de horas. O que aconteceu agora com a Justiça nesses últimos tempos? Os juízes estão invalidando todos os bancos de hora se não tiver ciência do empregado no final do mês do crédito e do débito. Então não basta apenas constar no cartão de ponto o crédito e o débito na lateral. No final do mês ele tem que rubricar em cima do ponto, se tiver no final do ponto, créditos e débitos, para ter ciência de que o banco está sendo feito de forma correta e ele está observando isso e dando sua ciência. Então, tivemos decisões recentes agora, que mesmo que o ponto tenha a questão do relatório de banco de horas, tem que ter o visto e a rúbrica do empregado, onde consta o saldo de débitos e créditos.
Isso é importantíssimo, porque se anular o banco de horas, toda a compensação que você fez, você vai ter que pagar como hora extra. Então o funcionário vai ganhar 2 vezes aqui. Então, cuidado, gente, com o banco de horas. Controle efetivo e assinatura do empregado no saldo de créditos e débitos. Concluindo aqui, pessoal, a questão dos autônomos e dos taxas dos PJs. Acho que tratamos disso, lá no Hard Rock Café, que o STF suspendeu todos os processos que envolvem PJ e autônomos. Então, todas aquelas ações que envolvem taxa, ou autônomos motoboys, ou autônomos que tenham relação com o restaurante, aqui propriamente dito, os processos estão suspensos. Chega na audiência, pede sobrestamento do feito até a decisão do STF. O STF vai ter que decidir, acredito que até esse ano, qual que é a validade do contrato de PJ. Quem pode fazer contrato de PJ? Quando que se pode contratar taxa? Quando que o autônomo é legal? Isso tudo o STF vai ter que decidir agora até final do ano, e isso vai ser uma revolução na Justiça do Trabalho. Por quê? Se ele autorizar todo e qualquer PJ ou relação de autonomia, vai acabar a CLT. Então, por isso que eu acho que essa decisão do STF vai ser modulada. Eu acho que ele vai trazer quem pode fazer PJ, quando pode usar o taxa. Tá? Eu entendo que o PJ ele só vai autorizar quando o recebimento de salário ou de remuneração, no caso do PJ, for superior a 2 tetos do INSS, que hoje está em torno de 16 mil. Por que isso? Porque isso mostra que o empregado não é mais o hipossuficiente. Quem ganha mais que 2 tetos da Previdência é chamado de hipersuficiente. Então esse empregado já tem discernimento, ciência e uma empresa aberta, o que dá uma legitimidade na contratação de um PJ. Né? O problema aqui é que o PJ ele pegou um rumo meio incontrolável. Hoje tem garçom PJ, hoje tem auxiliar de serviços gerais PJ. Então hoje o restaurante, ele coloca muita gente na função de PJ, tratando que isso é uma legalidade. Então, nessas situações, eu acho que não vai ser permitido ter um PJ. Tá? O PJ clássico quem é? É o escritório de advocacia, é a contabilidade, é quem faz a mídia digital, é um consultor com tempo certo para fazer seu cardápio, né, para organizar o restaurante no aspecto financeiro. Esse é um PJ. Ah, mas Piragibe, meu chefe de cozinha é PJ, ele tem uma empresa. Sim, mas os requisitos do vínculo de emprego ainda estão presentes na relação. Ele tem que cumprir ordens, ele tem que todo dia, ele tem que prestar contas, né? Ele não pode mandar outra pessoa no lugar dele, ele não pode simplesmente avisar, vou tirar umas férias de 2 meses, não pode. Então ele não é PJ, ele é empregado. O pessoal muito trata e quer se enganar, é que esse PJ ele tem uma autonomia plena. Não tem autonomia plena. Antigamente colocava o empregado de sócio com 1%, e esse empregado virava sócio, está tudo certo. Claro que não. Se os requisitos do vínculo empregatício estiverem presentes, ele vai ser empregado. Por isso o contrato de PJ ele é muito frágil quando é realizado com essas pessoas que têm diretamente ligação à nossa atividade diária. A gente chama que é a essência da atividade. PJizar ele é loucura. Ah, mas Piragibe, se tiver um PJ, meu chefe de cozinha ganhar 16 mil reais e tiver essas liberdades aí, podemos discutir, brigar. Por isso que vai depender da decisão do STF, para a gente tomar essas medidas. Em relação ao taxa, pessoal, é outra coisa que me preocupa muito aqui. A quantidade de taxas que o pessoal vem usando de forma indiscriminada, de forma sequencial, chamam de taxa fixo. O que é isso? Não sei se é taxa. Taxa é o funcionário autônomo. Aqui lá em Santa Catarina não existe. Como é que é o nome lá? Extra. Exatamente. Lá extra, aqui taxa. Então, uma das situações aqui que todo mundo sabe no setor, que me dá arrepios,
todo final de semana tem o mesmo taxa fixo. Esse é o resultado da bomba atômica que vai acontecer lá na frente. Se esse taxa for todo final de semana, durante um longo período, vai ocorrer o vínculo empregatício. Ah, mas Piragibe, quantas vezes por mês eu posso ter o taxa? O taxa é algo eventual, na falta de uma mão de obra, numa reserva muito grande, né? O que? Uma vez por mês, 2, 3 vezes por mês, sem uma sequência. Podemos, numa briga judicial, até conseguir ganhar. Agora, aquele taxa que vai de forma reiterada, todos os finais de semana. Mas Piragibe, 2 vezes por semana pode. A diarista pode em casa de família, que não tem fins lucrativos. Mas no nosso restaurante, a pessoa da limpeza que vai 2 vezes por semana é vínculo. Tá? Então, cuidado com essa questão de taxa. Como disse o nosso colega ali, presidente, a questão do intermitente é uma grande saída hoje. Só que como também tem outro problema, mão de obra para isso. O intermitente é um taxa regulamentado. O intermitente você registra, paga quando ele vai trabalhar, a taxa de R$100 que você paga, 120, faz a solução, dissolve isso no dia e contrata como intermitente, pagando todos os direitos quando ele for trabalhar. Daí sim a gente regulariza esse taxa e para evitar esse grande problema da Justiça do Trabalho. Tá? E como o Luciano sabe, a Brasel também sponsora, tem o CataJob, que até vou chamar aqui o Ivan, que é uma plataforma criada, que eu faço uma assessoria jurídica, para contratação de taxas via aplicativo. Qual que é a diferença dessa questão do CataJob, que o Ivan vai falar? É que o CataJob tem filtros que não deixa você, de forma reiterada, usar o mesmo taxa. E isso é uma das situações que quebra o vínculo empregatício. Também no CataJob, que é esse aplicativo que a gente vai comentar aqui, que é parceiro da Brasel, quem fala o valor da taxa é o próprio prestador de serviço. Né? E daí, se você quer pagar uma taxa num valor de 100, 200, dá o match, esse prestador vai no seu restaurante, faz aquela taxa naquele dia e recebe via plataforma. Então, essas quebras de vinculação do taxa com a empresa e esses filtros de limitação de chamado, a gente consegue derrubar o vínculo empregatício. Então, o aplicativo veio para ajudar, né? A gente sabe que a mão de obra ainda é difícil, pelo que comentam, mas muitas empresas em Curitiba estão usando o CataJob para evitar esse risco do passivo com o pessoal sem registro, né? E se você quiser usar aquele pessoal de forma reiterada, registrar, ou como intermitente, ou como tempo parcial, como o nosso colega falou, ou por hora, não evitar o pessoal taxa fixo sem registro. Queria chamar o Ivan aqui para falar um pouco. Pessoal, a parte jurídica, então, eu tive que ser rápido, até porque o tempo é muito curto. E agradecer o convite, Luciano. Eu acho que o Ivan vai concluir aqui em relação ao CataJob. Então, o cabeleireiro é algo muito engraçado, sabe? Eu acompanhei toda essa trajetória Eles estavam tão revoltados, os cabeleireiros, manicures, que fizeram greves e carro de som na frente do Ministério do Trabalho, para falar que não queriam registro em carteira, que eles eram autônomos. Mesmo indo todo dia, o salão recebendo por eles, né? Pegando um percentual grande do valor deles, eles não queriam registro. Tanto que reclamaram, criaram uma lei de que eles não têm vínculo empregatício e a relação deles com o salão é aluguel de cadeira, aluguel de espaço. E eles dividem com o salão de beleza metade do valor do cliente a título de aluguel ou uso do espaço, né? E tanto que reclamaram que criaram uma lei que esse pessoal do salão de beleza não tem vínculo empregatício. Mesmo que a realidade seja outra. Se ele não for atender num dia lá, a cadeira dele no outro dia vai ter outra pessoa, né? Então essa informalidade na relação, esse comprometimento, o salão de beleza tem muita rotatividade por causa disso. Mas reclamaram tanto que criaram essa norma do salão de beleza. Então, a questão do domingo, né, que é algo clássico e uma dúvida que todo mundo tem. Nossa convenção coletiva e nosso acordo coletivo diz que é um domingo por mês para homem ou mulher, independente do sexo. Pela CLT,
para a mulher um domingo a cada 15 dias. Então, a mulher normalmente tem 2 domingos ao mês, né? Então, esse artigo da CLT já foi pacificado, não tem uma discussão e não tem previsão de mudança para isso. A convenção coletiva veio e trouxe um domingo para homem e mulher, né? Mas, se não tiver convenção coletiva, no caso, por exemplo, de uma empregada doméstica, ela teria também 2 domingos ao mês, aí, porque não tem uma convenção específica para o setor. Aí aplica a CLT. Só obrigado, acho que só mais uma aqui. Isso, a convenção coletiva faz lei entre as partes. Tem um artigo na CLT que diz quais matérias a convenção coletiva pode discutir. O acordo coletivo é acima do CLT. E o acordo coletivo, nesse caso, estaria acima, já foi discutido, é pacífico e não tem problema constar isso. Não viola o direito legal aí do domingo. Repete a pergunta ou leva o microfone. Alô? Leva lá, Luciano, vai lá. Bom dia. Eu até ia pedir depois para conversar isso em particular com o Luciano, mas eu recebi uma comunicação da FIEP de que isso é um direito da mulher e que eles mandaram um comunicado a todos os sindicatos dizendo que é para ser respeitado a folga a cada 15 dias. Inclusive, a gente está aí para entrar isso aqui, que nós estamos segurando aqui para entender como é que a gente vai fazer. Mas isso foi uma comunicação, foi comunicadas as cooperativas, foram comunicados todos os sindicatos. A gente tem visto que alguns shoppings já estão trabalhando na 12/36 e realmente a gente não está sabendo como que a gente vai proceder, que o acordo coletivo não vai ser aceito. Isso é uma coisa que está me preocupando e até pedir para o Luciano, inclusive, entrar em contato com a FIEP para a gente saber, pelo menos, o que fazer isso daí. Então, vamos lá. Inclusive, o nosso escritório teve uma decisão, acho que esse primeiro semestre, de um juiz validando o acordo coletivo em relação a esse um domingo só para a mulher. Eu explico isso por quê? Porque não pode confundir, que muitos sindicatos estão confundindo, é que esse domingo adicional, né, na verdade, não seria um DSR propriamente dito. O que o sindicato não pode transigir ou negociar é o DSR, que é a folga. Então o sindicato simplesmente não pode falar, olha, em vez de uma folga por semana, é uma folga a cada 2 semanas. Isso ele não pode, o artigo 611B, se eu não me engano, fala que o sindicato não pode tratar sobre esse assunto. Só que esse domingo adicional do artigo 384, se eu não me engano, ele não é DSR propriamente dito. Por isso que o sindicato pode negociar. Inclusive, tem uma decisão do escritório exatamente nesse sentido, que o juiz seguiu essa mesma linha, falando isso, que olha, esse domingo adicional não é DSR. E no artigo 611 da CLT, que traz as proibições de negociação, não trata essa situação desse domingo adicional, que não é DSR. DSR, como a gente sabe, é uma folga semanal e os feriados, né, propriamente, que é cálculo de DSR. Então, a gente teve uma decisão recente em relação a exatamente essa questão aí tratada, né? Pessoal, vamos ter palmas para o Piragibe, que é sempre bem-vindo.